Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? E aí, qual que é a sua expectativa para a Bolsa em 2021? Será que realmente a Bolsa pode chegar nos 140, 150 mil pontos? Bom, o Ibovespa contemplou o ano passado, 2020, repleto de reviravoltas, passando desde o auge com o temor da pandemia até esperanças com as vacinas. A Bolsa subiu quase 93% desde a mínima do ano passado, zerando as perdas em 2020 e fechando positivo em 3%. Mas o que esperar daqui para frente? É claro que essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas de acordo com alguns analistas de mercado, existe uma expectativa otimista para a Bolsa em 2021. Alguns acreditam que por mais que a Bolsa já tenha se recuperado, existe espaço para uma continuidade de alta mediante a entrada de capital estrangeiro. Aliás, só para a gente poder ter uma ideia, se a gente somar as entradas e saídas de capital externo no Brasil no ano passado, a Bolsa fechou com fluxo positivo de mais de 11 bilhões, porém, bem abaixo dos 59 bi de 2019. Então, realmente, a gente precisa de capital gringo para que a Bolsa possa decolar. Outra questão importante é que a gente continua atrás das principais bolsas do mundo em desempenho. E a taxa Selic deve continuar em patamares historicamente baixos, mesmo com uma possível elevação no primeiro semestre de 2021. Isso, claro, favorece a busca por ativos de renda variável. Por outro lado, também temos os riscos, que podem prejudicar a concretização do cenário mais otimista. Os analistas citam uma demora da vacina em imunizar grandes populações, em contraste com uma vigorosa segunda onda dessa doença. Outro ponto que também começa a tomar forma é uma preocupação com um possível aumento de inflação por conta dos estímulos fiscais e monetários utilizados no ano passado, justamente para conter os impactos econômicos da pandemia. A gente viu os bancos centrais abrindo as carteiras, injetando dinheiro na economia sem precedentes. E aí cai no risco de ter uma inflação elevada. E para completar, a gente tem a questão do risco político e fiscal no Brasil um ano antes das eleições, sem contar um eventual evento inesperado, também conhecido como cisne negro, que descaracterizaria qualquer tipo de avaliação de cenário. De todo modo, vamos ver quais seriam as expectativas da Bolsa para o ano de 2021, de acordo com o próprio mercado. Aliás, de acordo com 12 casas de análises conceituadas. Bom, primeiro a gente vai começar fazendo uma breve retrospectiva do ano passado, que foi um ano muito conturbado e que apresentou o seguinte balanço nos investimentos. Dá uma olhada. A Bolsa fechou com uma alta de 2,92, o IFIX, índice de fundos imobiliários, caiu 10,24, o dólar subiu 29,22, a poupança subiu 2,11 e o CDI subiu 2,76. O grande destaque ficou para o ouro, que subiu 55,93%. O metal precioso é muito demandado quando você tem uma percepção de risco maior na economia. Já o Bitcoin, que apesar de não constar na lista, teve uma valorização de 276% em relação ao dólar no ano passado. A criptomoeda realmente ganhou mais protagonismo em 2020, isso se dá principalmente à questão do PayPal, um dos maiores sistemas de transação financeira do mundo, que adicionou o Bitcoin como uma forma de pagamento. Isso contribuiu para impulsionar o preço da criptomoeda. Então realmente a gente vê a importância da diversificação de um portfólio de investimento. Para que eu possa ter a possibilidade de pegar um ativo que teve uma grande valorização em determinado ano, eu preciso ter uma carteira bem sortida. Se a gente pegar, por exemplo, a Bolsa no ano passado, ela subiu praticamente 3%. Porém, antes de fechar no positivo, ela caiu praticamente 50%. Nessa imagem, a gente consegue observar que a queda foi muito rápida, essa queda foi extremamente acelerada, muito mais rápida do que a de 2008, por exemplo, e a Bolsa chegou a cair num período curto 48%. E aqui já vai a primeira lição que a gente aprende aqui. Se você quer investir na Bolsa, você tem que estar preparado para quedas abruptas de mercado. Às vezes a gente tem uma exposição demasiada porque está muito otimista, e aí quando ocorre uma queda dessa a gente não está preparado. E aí, se a gente não estiver preparado, é possível que a gente venda no fundo e compre no topo, o que a grande maioria costuma fazer. Agora, depois dessa queda acentuada como de praxe e de forma imprevisível, a Bolsa recuperou rápido e chegou a ter uma alta de mais de 92% em relação ao fundo de 2020. A gente consegue ver nessa imagem que a recuperação foi relativamente rápida, principalmente se comparado a quedas anteriores. E aí, pessoal, não adianta a gente achar que era previsível essa alta, porque não era. É claro que várias pessoas chutando para onde que a Bolsa poderia chegar, pela lei da probabilidade, alguém acaba acertando. Mas no momento que você está passando por aquela situação com uma posição bem desvalorizada,
Se você não estiver bem preparado psicologicamente, você vai acabar vendendo no fundo e concretizando um prejuízo por conta de não ter uma posição adequada, aderente ao seu perfil de investidor. Agora, já que a gente fez essa retrospectiva do ano passado, qual que era a expectativa do mercado para a Bolsa em 2020? Dá uma olhada nas projeções. Bom, quem passou mais perto da projeção de 2020 foi o Morgan Stanley, que apostou no mercado a 125 mil pontos. A Bolsa fechou na faixa dos 119, lembrando que se a gente for observar a média de projeção para a Bolsa em 2020, era de 132.636 pontos. E claro, a gente conseguiu observar que essas projeções passaram longe. E que durante o ano de 2020, o pessoal foi fazendo o que a gente costuma chamar de revisões, né? À medida que o mercado cai, eles revisam para baixo, e à medida que o mercado sobe, eles revisam para cima. A maior parte das revisões também não se concretizou. O ponto que eu quero chegar é que por mais que a gente possa analisar essas projeções, essa é uma variável incontrolável e ninguém tem a capacidade para determinar para onde a bolsa vai, por mais competente que seja essa casa de análise. É por isso que a gente deve focar prioritariamente onde a gente consegue controlar, que basicamente é a diversificação do portfólio e o tamanho da exposição que a gente vai ter em cada um desses ativos, evitando ficar muito exposto e otimista em uma determinada posição de mercado. O importante é a gente ter uma boa diversificação e balizar bastante o tamanho em cada uma dessas posições. Agora, se a gente olhar as projeções para 2020, a expectativa média de mercado é que o Ibovespa feche esse ano com a bolsa ficando no patamar um pouco acima dos 130 mil pontos. Porém, se a gente pegar a projeção mais otimista, seria 140 mil pontos. E a mais pessimista, que seria da Morgan Stanley, ficaria em 120 mil pontos. Vale lembrar que no ano passado a Morgan Stanley foi quem mais se aproximou da cotação de fechamento da bolsa. E aí, qual que é a sua perspectiva para a bolsa em 2021? Deixa nos comentários o seu palpite, um grande abraço e até o próximo vídeo.